Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Paz seja com todos. Amém, aleluias. Já gostaria de agradecer ao pastor mais uma vez pela confiança e como faz parte dos nossos dias, como faz parte agora da nossa vida, nós estarmos reunidos, caminhando com Cristo, entendendo o que Ele é e faz parte em nossas vidas. Cá estamos nós mais uma vez, ouvindo da palavra dEle, compartilhando do grandioso amor dEle e principalmente exaltando e dando glórias a quem Ele é e por tudo que Ele é em nossas vidas. Amém? Então nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra lá no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20. Seguindo o nosso tema reis, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos reis, Josafá, o qual tem algo muito importante, algo muito interessante e legal para nossas vidas. Algo para nos ensinar, algo para nos fortalecer, algo para nos ajudar na caminhada que nós temos hoje, que é a nossa vida cristã. Amém? Nós vamos estar lendo o capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 5, nós vamos ler alguns versículos direto até o verso 12 para a gente poder entender um pouquinho. Amém? Amém. A palavra vai dizer assim: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos seus descendentes do amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, ai dos amonitas, dos moabitas, dos habitantes dos montes de Seir, cujo território não permite que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram, nos retribuindo, e ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Pode se assentar. Nós vemos aqui falar sobre um dos reis, Josafá. E logo de início, assim, Josafá começa a reinar com seus 35 anos. E logo ele reina por 25 anos ali em Judá. E isso vem trazer algumas coisas para nos entender nessa noite. Ele vai dizer um pouquinho lá em 1 Reis, um pouquinho da história bem breve dele. O tempo que ele começou a reinar, quanto tempo ele reinou, o que aconteceu bem rápido na vida dele ali, em cima de algumas coisas que aconteceu. Mas ele traz um foco que é justamente esse momento, dessa batalha, desse conflito, desse exército. E foi isso qual o Senhor falou muito ao meu coração, e eu pude ler muitas das vezes, para entender um pouquinho do que queria falar comigo e com a igreja nessa noite. E quando eu estava lendo, e eu pude ver um pouquinho dessa batalha, entender um pouquinho dessa oração que ele faz, de todo o contexto que nós vamos caminhar um pouquinho aqui para entender. E isso me trouxe à mente um porém. O porém de que quando nós confiamos em Deus, o porém de que quando nós estamos no caminho de Deus, o porém de que quando eu entrego tudo nas mãos de Deus, isso não vai me causar dano, isso não vai me atrapalhar, e isso não vai me impedir de alcançar e ver o que Deus tem para nossas vidas. Então, quando nós vemos aqui já Josafá nesse momento de conflito, e eu gostaria que você guardasse a palavra conflito. Guarde ela, conflito. Por que conflito? Porque quando Josafá estava ali no início, falando com o pessoal, conversando, chega aqui alguém e fala assim: ó,
tem um enorme exército que está vindo. E Josafá, de primeiro momento, ele fica alarmado, por segurança aos seus, com temor a Deus, porque sabia como tudo ia ocorrer, era claro para ele. Porém, ele fica alarmado, ele fica esperto, ele fica ciente com o que vai acontecer. Mas essa segunda palavra, um enorme exército, o deixa ainda mais atento. Então nós temos duas palavras de início aqui para a gente poder caminhar. Um conflito e um grande exército. Que duas coisas que já causam impacto. Porque nós temos um conflito, é algo que vai acontecer, um conflito, alguma coisa ali de especial, de muito grande, uma batalha, uma guerra, uma briga, algo vai acontecer. E logo de segundo momento, alguém chega já eufórico e fala, um grande exército está vindo. Imagina eu e você ouvindo algo assim. Um enorme exército está vindo. E se eu te disser nessa noite que às vezes nós ouvimos isso diariamente em nossas vidas. Um enorme exército está vindo. Diferente para cada um, não vai ser o mesmo. Mas diariamente, vez ou outra, nós ouvimos da boca de alguém, um enorme exército está vindo. Como que eu posso ouvir isso? Saiu o laudo de um exame. Uma causa na justiça. Um trabalho que foi frustrante, foi cansativo e hoje me acarretou muitas dificuldades, muitos problemas. São enormes exércitos vindo sobre nossas vidas. Dificuldades, processos, coisas do nosso dia a dia, que nós vamos viver e que nós temos vivido diariamente. Esse, muitas das vezes, é o enorme, é o grande exército para nossas vidas. Na vida de Josafá era realmente um exército que estava vindo. Era realmente soldados. Eram pessoas preparadas, fortes, armadas, que estavam vindo para guerrear. E sobre nossas vidas é justamente algumas coisas dos nossos dias. E não que o Senhor nos dá um dia ruim. Não que o Senhor nos presenteia com um dia difícil. Não. Porque uma vez eu ouvi que o nosso dia, quando nós acordamos, é um presente que Deus nos dá. E nós administramos esse presente durante todo o dia. E às vezes esse dia pode ser bom, às vezes esse dia pode ser com algumas dificuldades durante todas as horas dele, mas ele é um presente que Deus nos dá todos os dias. É o nosso dia, é o nosso amanhecer. E o que nós fazemos com o presente que nós ganhamos, que nós gostamos? Nós abraçamos, nós vivemos, nós caminhamos ele. Então, quando nós estivermos recebendo esse presente, que é o meu acordar pela manhã, comece já a orar, a interceder e a entregar esse presente nas mãos de Deus. Senhor, é o meu presente, é o meu dia. Eu sei que pode haver coisas difíceis, eu sei que pode haver dificuldades, eu sei que pode haver problemas durante o decorrer dele, mas eu quero, espero, oro e intercedo e coloco que o Senhor esteja no decorrer de todo ele comigo. Glória a Deus. Por que isso? Porque pode chegar alguém para nós no decorrer do dia e falar assim, um enorme exército está chegando. E a única coisa que vai nos assegurar, que vai nos fortalecer, que nos vai fazer entender, é se nós estivermos firmados e entregados aos pés do Senhor. Aleluias! E não vemos diferente aqui na vida de Josafá. Quando nós vemos, ele chegou ali e de primeiro momento já, chegou alguém para ele e falou assim, Josafá, um enorme exército está vindo. Alarmado. Meu Deus. Ou não. Amém. Eu confio em Deus. A Bíblia não fala qual foi a reação dele, mas diz que alarmado, preocupado, ansioso e com temor. Ele sabia que algo difícil ia acontecer, ele sabia, mas ele confiava plenamente o que Deus iria fazer em cima disso tudo. Por quê? A palavra vai dizer que Josafá era um homem que, assim como seu pai Asa, confiava em Deus, seguiu os preceitos dele, de caminhar segundo pautado a voz de Deus.
tanto quanto ele reinou 25 anos, segundo a voz de Deus para com ele e para com Judá. E nesse primeiro momento não era diferente. E a palavra vai dizer ali assim, quando Josafá ouviu isso, a terceira palavrinha agora, ele decidiu consultar ao Senhor. Aleluias. Ele decide falar com Deus. Em momento da angústia, da dificuldade, no momento ele estar alarmado com o que vai acontecer, ele decide falar assim, calma, primeiro eu vou falar com Deus. Foi Ele quem cuidou do meu pai, Ele quem ajudou meu pai a reinar, Ele quem me colocou sequência do meu pai, eu ouço a voz dele, eu sei que é Ele quem nos guia, então eu devo consultá-lo. Glória a Deus, aleluias. E aqui ele começa a orar a Deus, ele começa a expor o que há no coração dele, fala, Deus, acontece isso no meu coração, aconteceu isso aqui dentro de mim, o Senhor fez isso com aquele povo, o Senhor fez aquele outro com aquele povo, o Senhor fez isso com aquele, o Senhor cuidou e ajudou aquele lá atrás, o qual nós lembramos até hoje. Então eu creio que sempre o Senhor vai estar conosco, porque os nossos olhos estão voltados a Ti. Aleluia, glória a Deus. Olha que palavra para nos ensinar, irmãos. Nós estamos aqui num domingo à noite. Poderíamos, com esse friozinho, estar em casa tomando um caldo, pastor, bem quentinho. Mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle, e bem dizer por tudo que Ele fez e tem feito em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E mais, a palavra vai continuar dizendo ali, depois que ele ora, que eles se reúnem. Josafá fala assim, venham todos, orem comigo, jejuem comigo, estejam todos aqui juntos, chamas das cidades vizinhas, chamas da cidade ao redor, das tribos ao redor, os que têm casa, os que não têm casa, aqueles o qual confiam em mim, aqueles o qual confiam em Deus, se ajuntem para juntos clamarmos e consultarmos a Deus. Aleluias! Por quê? Porque ele sabia que era o porto seguro, irmãos. Ele sabia o que era, que poderia ajudar. Ele sabia que era a chave final. Ele sabia o que poderia dar certo naquele momento, porque estavam consultando a Deus. E nos nossos dias é diferente? Não, não é diferente não. Não importa o enorme exército que tem batido na sua porta, não. Consulte ao Senhor, se coloque diante dEle, se debruce a Ele, fala, Senhor, a minha vida está aqui, um enorme exército está vindo atrás de mim, mas os meus olhos estão voltados a Ti. Aleluias, glória a Deus. E Josafá, ele começa a reagir a tudo isso. Josafá começa a ter uma ação depois de tudo que eles veem, falam, ele olha, ele ora a Deus e as coisas começam a acontecer. E qual é a reação que ele começa a ter nesse momento? A se preparar. Porque primeiro, um grande exército está vindo atrás de mim. Eu já consultei o meu Deus, eu sei o que Ele vai fazer, então nós vamos preparar. Eu vou me estar pronto. Ainda que o Senhor vai me ajudar, ainda que Ele vai estar comigo, eu preciso estar preparado para isso. O Senhor não nos chama a uma batalha, o Senhor não nos coloca a uma guerra sem que nós estamos preparados. E no nosso dia a dia, quando nós ouvimos que um enorme exército está vindo, nós precisamos estar preparados. O que é o estar preparados? A palavra. É revestirmos, a crescermos em fé, em busca, em oração, em nos entregar diariamente a Ele, porque é isso quem nos fortalece a ir para a batalha. É isso quem nos fortalece a estar pronto, a viver o que Ele tem para nossas vidas, a nos fazer caminhar diariamente, a nos fazer viver debaixo da graça dEle diariamente. Não muda, irmão, é sobre todos nós, não é diferente não.
Basta nós nos entregarmos, abrirmos nosso coração a Ele e falar: Senhor, a minha vida e os meus dias estão com os olhos voltados a Ti. Aleluias. Mas calma que tem mais um pouquinho para a gente correr aqui. Conflito. Consultar ao Senhor. Um enorme exército está vindo. E como vamos reagir? Vamos correr de medo? Vamos nos frustrar, nos esconder assim? Não. Vamos avisar quem está à nossa volta. Vamos chamar reforço. Vamos estar preparados. A palavra vai nos ensinar. O Senhor vai nos corrigir. Todo o processo de Cristo na cruz é para nos ensinar a não fugir, a não correr dos problemas, dos BOs, da dificuldade, dos nossos dias. Não, mas enfrentá-lo, ainda que com medo. Senhor, afasta de mim este cálice. Ainda que na dificuldade, nós nos fizermos fortes e colocarmos de pé e falar: Senhor, dói, mas eu estou aqui, Senhor. E eu creio, eu acredito que todos nós aqui sentados neste lugar hoje, passou por um momento e falou: Senhor, eu creio, Senhor. Se não passou, irmãos, vamos continuar crendo, para que se um dia esse grande exército bater a porta, nós venhamos estar juntos, preparados e fortalecidos pelo Senhor. Aleluias. E agora nós começamos a caminhar para um segundo momento na vida de Josafá. Josafá, ele ora ao Senhor. Josafá, ele consulta a Deus a saber o que está acontecendo. Josafá, ele começa agora a pedir para jejuar. Josafá começa a pedir para que todo mundo ao redor dele comece a clamar, comece a buscar fervorosamente, porque ele sabe e conhece que os olhos do Senhor, a vida dele está voltada a Deus. Então agora ele começa a instigar, motivar, começa a fazer com que eles busquem cada vez mais. E num desses momentos de oração, num desses momentos de proclamação ao Senhor, de busca a Ele, de louvor que a palavra vai dizer a Ele, alguém se levanta e fala: Josafá, eu tenho uma palavra para a sua vida. Os nossos olhos estão sempre voltados a Ti. Aleluias! Glória a Deus! É uma palavra para nos ensinar, irmãos. Se nós pegarmos apenas para ler, vamos passar por cima disso tudo e não vamos entender nada. Mas quando nós paramos para refletir, o Senhor falando para mim e para você nessa noite, fala: calma, respira, se coloque em posição, porque Ele vai dizer: essa peleja, essa luta, essa guerra, essa batalha não é sua, é minha. Aleluias! Glória a Deus, aleluias! E alguém se levanta e fala: Josafá, Deus manda te dizer que essa peleja, essa batalha, esse enorme exército não é para você, não, é para Ele. Se acalma, fica tranquilo. Aleluias. E no meio daquela oração toda, o Senhor responde a oração de Josafá. No primeiro momento ele já está ali alarmado, orando, pedindo alguma conclusão ao Senhor. E no segundo momento ele já está ali respondendo, fala: calma, fica tranquilo, porque eu, o Senhor, estarei à frente dessa batalha. Aleluias! E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos. Não se preocupa, fica tranquilo. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. As guerras, o grande exército, as dificuldades dos nossos dias não é nossa, é do Senhor. Porque a palavra vai dizer que Ele já levou as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados. Não é minha e nem sua, é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor olha para nós e toma a nossa dor, toma a nossa batalha que era para nós dificilmente batalhar, Ele toma para Ele. Por qual motivo? Porque os nossos olhos se voltam sempre para Ti. Aleluias! Os nossos olhos estão sempre voltados a Ele.
quando nós obedecemos assim como Josafá obedecia, quando nós consultamos a Ele, antes de nos preocuparmos, antes de sairmos fazendo todo aquele auê, antes de tudo, nós nos colocamos diante dEle primeiro. Os nossos olhos, o nosso coração, o nosso íntimo se inclina a Ele. E isso alegra demais o coração de Deus. A obediência, o coração disposto dEle. É um domingo, nós estamos aqui juntos, unidos em fé, crendo em tudo que Ele fez, está fazendo e pode continuar fazendo, amém? Nós cremos. Então que isso venha se repercutir em nossas vidas, nas nossas batalhas, nos nossos dias. E alguém levanta e fala assim: Josafá, o Senhor manda de dizer que essa batalha não é sua, essa batalha é dele. E Josafá faz o quê? Deus, Senhor, assim como o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai fazer de novo nas nossas vidas. E ele se prostra no chão diante ao Senhor com o rosto em terra. E ele começa ali a clamar e agradecer, e orar e agradecer, e clamar e buscar ainda mais. Por quê? Porque ele entende, ele sabe, ele crê que não há outro lugar a se estar senão aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto, por sinal, que um cristão pode chegar, é aos pés do Senhor. Então ali no chão, prostrado, ele chama todo mundo e fala: vem, vamos se prostrar, chame os cantores, chame os que toquem os instrumentos, comece a louvar, comece a entoar louvores a Ele, comece a glorificar e a cantar a Ele, porque é Ele quem está à nossa frente. E nós separamos lá no início o conflito, um enorme exército, e consultar ao Senhor. O consultar ao Senhor é justamente porque ele sabia tudo o que iria acontecer. Mas contra conflitos e contra um enorme exército, nós temos a obediência, o clamar a Deus, a palavra. Nós temos em nossas vidas diária comunhão, intimidade com Cristo. É isso para os nossos dias, é isso para a nossa vida, é isso por toda a nossa casa e nossa família. Não muda. É sequência dos nossos dias, não é repetição, não é manter a mesmice, não. É entender que quando nós estamos em intimidade com Deus, quando nós buscamos da palavra dEle, quando nós colocamos Ele em nosso coração para fazer morada, e isso é que nos fortalece, e o que nos fortalece, nós nos alimentamos todos os dias. Nós comemos, nós nos alimentamos nossas refeições, porque é o que nos mantém o nosso corpo físico vivo. Não é porque é repetição, não é mesmice, não, porque é um alimento que nos fortalece. E diante do Senhor não funciona diferente, irmãos. Quando nós prestamos o nosso culto racional a Deus, quando nós entendemos o que Ele tem para fazer em nossas vidas, e isso automaticamente alimenta a nossa fé e nos faz crer nele a cada dia mais, isso nos faz avançar, isso nos faz a crescer em fé, dar um passo a mais, alcançarmos cada dia mais Ele em nossas vidas, porque não vamos encontrar senão diante dEle. Agora nós vamos para o verso 21, a partir do verso 20, para nós poder entrar nesse segundo momento agora na vida de Josafá. Do 21 nós vamos ler do 20 até o 23, vai dizer assim: e de madrugada partiram para um deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escuta-me, Judá e povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Aleluias! Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. E ele continua ali:
quando começarem a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Aleluias! Os amonitas, os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Aleluias! Isso é o sinal de uma vida em obediência a Deus. Isso é o sinal de uma vida colocada e disposta diante de Deus sempre. O Senhor é certeza, não é tiro sem errar. Ele vai agir em nossas vidas. Essa peleja não é minha, não é sua, é do Senhor. Quando eles estavam prestes a ir em encontro àquele enorme exército, Josafá falou assim: calma. Estamos preparados, nós estamos prontos. O Senhor já disse que vá conosco à frente. Não há o que temer, mas que vá os músicos à frente, glorificando, entoando louvores a Ele, porque Ele é maior em todas as coisas. Aleluias! Não há outro, irmãos. Não há por onde irmos, não há por onde corrermos, senão a Ele. Lembra daquela palavra onde ele fala assim: Senhor, se não tivermos aqui, para onde nós iremos? Se é só com o Senhor que tem as palavras de vida. Não tem para onde irmos, não tem para onde corrermos, não tem para onde buscarmos força em outro lugar, não. É somente diante aos pés do Senhor para nossas vidas. E quando nós entendemos que todo esse momento de obediência, todo esse momento de força, todo esse momento de entendimento de Josafá para com o Senhor, aí para entendermos esse ponto final, em que quando eles começaram a ir para a batalha, o Senhor veio de prontidão antes dele e começou a preparar emboscadas para o inimigo. Porque antes o Senhor havia dito: essa peleja, Josafá, não é sua, é minha. E nessa noite, irmãos, ouça o Senhor falando para mim e para você. Essa peleja, essa luta, essa dificuldade, esse dia difícil que você teve, esse dia difícil que está prestes a dar um fim, que você vai deitar e vai dormir, entenda, isso não é seu, isso é meu. Basta buscar, basta me colocar na tua presença, na tua vida, basta abrir o coração para mim e me buscar, e eu vou estar ali de prontidão a batalhar adiante junto com você. E ele continua ali tendo a certeza de uma vida e de uma certeza de um Senhor abundante que pode fazer e vai fazer coisas grandes na vida dele. E a palavra vai dizer que conforme eles foram andando, quando o Senhor veio e preparou, e ela vai continuar que eles saíram de trás e eles começaram a caminhar, e conforme eles andavam, eles iriam encontrando mortos por todo o caminho, porque o Senhor já havia guerreado, o Senhor já havia batalhado. Eles não precisaram da força física, embora nós vemos na palavra que eles lutavam, que eles guerreavam, mas o Senhor não permitiu que eles se pusessem a lutar. O Senhor não permitiu que eles se pudessem a batalhar. Por quê? Um coração voltado a Ele, um coração pronto, preparado a adorar a Ele, uma vida voltada e pautada em obediência, uma vida devota ao Senhor, uma vida se colocada diante do Senhor diariamente. E isso é para nossas vidas, isso é para os nossos dias de hoje. As dificuldades, as barreiras que se levantam, sim, não adianta nós escondermos, não, porque se levantam sim barreiras diariamente em nossas vidas, mas a palavra vem dizer que nós estamos voltados, e é o Senhor quem olha para mim e para você e diz: essa peleja não é sua, é minha. Então se coloque diante do Senhor, se posicione.
Deixe as coisas erradas para trás, comece a praticar o novo, se coloque em vida, em posição, em autoridade, e deixe que o Senhor haja a minha e na sua vida em favor. É um ensinamento para nossas vidas, é algo para deixarmos marcados durante toda a nossa semana, que é o motivo de estarmos aqui hoje. Os irmãos já pararam para pensar, por que nós fazemos um culto assim, num domingo, no primeiro dia da semana? É para que no decorrer de toda a semana, a palavra que nós ouvimos, que nós entoamos, o momento aqui possa ficar assim dentro de nós. O Senhor me renovou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me acresceu em fé durante toda a semana. E no decorrer dos dias, nós lemos, nós oramos, nós viemos na escola bíblica, nós realizamos o culto no lar. É para continuar em nós, fortalecendo e gerando fé. O momento que nós estamos aqui não é um momento apenas por estarmos juntos, reunidos em comunhão, não. É o momento para sairmos daqui cheios da palavra, fortalecidos em fé, entendendo, crendo, de que quando o Senhor olha para mim e para você e diz assim: Josafá, não se preocupe, porque essa batalha não é sua, é minha. Aleluias! Então, irmãos, quando você sair daquela porta, simples porta ali, saia levando contigo a vitória, saia levando contigo a cura, saia levando contigo salvação para a sua casa, restauração para a sua família. Leve daqui de dentro aquilo que o Senhor tem para nos entregar, que é tudo que Ele tem de melhor para nossas vidas. O Senhor não vai nos entregar dificuldades, o Senhor não vai nos entregar nada que não venha para nos abençoar, irmãos. Mas ainda que nós passamos pelas batalhas, ainda que nós passamos pelo enorme exército, Ele diz e Ele confirma que Ele vai estar conosco em todos esses dias. Aleluias! Glória a Deus! Esse é o significado de nós louvarmos, adorarmos, engrandecermos o nome dEle, porque nós cremos que assim como Ele fez, como Ele está fazendo, e Ele continua nas nossas vidas, nos nossos dias. Não muda. Não muda, Ele é imutável, ele não se molda, Ele não se acomoda nunca. Pelo contrário, Ele vem aqui nessa noite e Ele olha os nossos corações e Ele se vê um coração disposto, um coração preparado, um coração aberto a falar: Senhor, eu estou aqui. Cura a minha vida, perdoa os meus pecados, limpa as minhas vestes, Senhor, fica comigo. Aleluias. E Ele vai dizer, depois que eles vencem essa batalha, o Senhor vence essa batalha, e eles começam a caminhar e ver todos aqueles corpos jogados, partidos ao chão, e eles começam a entender, falam: o Senhor realmente guerreou em favor de nossas vidas. E Ele vai chegar até o final do verso 29 ali e vai dizer assim: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluias! Glória a Deus! Ainda que na dificuldade, ainda que na batalha, ainda que com um enorme exército vindo atrás dele, a palavra vai dizer que o temor daqueles que estavam à volta, de que não confiavam, de que não entendiam quem era Deus, pôde entender quem de fato era Deus agindo na vida e no reinado de Josafá. Ainda que na dificuldade, ainda que nos dias difíceis, ainda que durante uma batalha, aqueles que estavam à volta puderam entender e confiar no Deus, no Senhor que Josafá servia. Aleluias! Isso está querendo nos dizer assim, ainda que naquela decisão difícil, ainda que naquela notícia triste, ainda que naquele momento em que você não consegue enxergar saída, ainda que naquele momento em que você não consegue enxergar um fim legal, um fim bom, você ainda está glorificando, exaltando o nome do Senhor. E acima de tudo, você ainda está levando o Evangelho àqueles que estão à sua volta.
Como que na dificuldade, como que no dia difícil, onde eu mais chorei, onde eu mais gritei ao Senhor, eu posso mostrar Cristo ainda para os outros? Porque quando você obter a vitória, porque quando você entender que é Cristo quem está batalhando, aqueles que estão à volta falam, não é possível. Não tem como, que ainda chorando, que ainda resistindo, que ainda gritando, que ainda na dificuldade, ele pôde obter vitória. Porque não vem de nós, não é os nossos braços, não é nós ali no exercício físico, não. Mas é o Senhor quem peleja pelas nossas vidas. Aleluias! Então não se acomode, não se molde, não fique parado, não se mantenha na mesmice, não. Mas busque diariamente o Senhor, se coloque diante dEle, venha para os cultos, abra o seu coração e fala, Senhor, eu só saio daqui hoje se o Senhor continuar queimando na minha vida. Ore, interceda, busca pela sua casa, pela sua família. Não perca seu tempo de estar sentado nesses bancos, não. Mas pelo contrário, abra o seu coração ao Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui e eu preciso de Ti diariamente. Eu preciso do Senhor diariamente. Sem Ti eu não sei para onde eu vou, sem Ti eu não sei para onde eu caminhar, porque o Senhor é quem dá sentido, me dá caminho, o Senhor é quem ilumina o meu caminho onde eu piso, o Senhor é quem me conduz aonde eu devo ir chegar. E isso é a palavra falando para nossas vidas hoje. Obedeça, confie no Senhor, entrega os seus dias a Ele e deixa que Ele trabalhe por você. Deixe que Ele conduza a sua vida. Apenas seja conduzido por essa lâmpada que ilumina nossos pés, por esse GPS que nos conduz aonde nós devemos ir, por busca, por nos colocar, nos derramar diante dEle. Abra o seu coração nessa noite e deixa que o Senhor ministre e fale ao seu coração. Louve, cante, adore, exalte o nome dEle, a ponto de você querer chorar, a ponto de você querer, falar, Senhor, não cabe em mim a grandeza da Tua presença, mas faça com que Ele entre no seu íntimo e não saia dessa noite aqui, sem que você leve uma porção dobrada da graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ouça o Senhor falando para mim e para você, eu estou aqui, basta você se colocar diante da minha presença. Porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Aleluia, glória a Deus. E assim, com esse entendimento, com esse coração grato, com esse coração entendendo quem era o Senhor, Josafá reinou durante 25 anos. Mais um rei que pode nos ensinar o que é servir ao Senhor. Mais um rei que pode dar uma lição para nós de como é se portar, se colocar, abrir o coração diante do Senhor, confiar plenamente, mesmo que com um grande exército vindo atrás de nós, Ele vai continuar à nossa frente, guerreando e batalhando em favor de nossas vidas. E que nessa noite não seja diferente nas nossas vidas. Que nessa noite não venha a ser ao contrário de que muitas vezes nós paramos e pensamos de como acontece, mas venhamos confiar plenamente em tudo que o Senhor tem para fazer e realizar na minha e na sua vida. Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Josafá, ele teve um momento onde foi o ponto de partida para ele. Ou eu sou vencido por essa batalha, ou eu perco essa batalha, ou eu me posiciono e consulto ao Senhor. E nesse momento, assim como nós entendemos essa palavra, nós vamos nos posicionar e consultar ao Senhor. Nós vamos nos posicionar e juntos, em fé, assim como Ele reuniu todos aqueles que estavam à volta, comece a orar em favor da sua casa, em favor da sua família. Comece a apresentar o seu lar, comece a apresentar as batalhas que você tem no seu dia a dia, comece a apresentar aquele enorme exército que chegou até a sua vida essa semana. Comece a apresentar ao Senhor as suas dificuldades, os seus medos, entrega a Ele. Saia dessa noite aqui entendendo e com o seu coração cheio da presença dEle, amém?
Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Pai, não há outro além de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer. Obrigado, Pai, por nos dizer que é o Senhor quem está conosco em todos os momentos. Obrigado, Pai, por mostrar para cada um de nós que sem Ti nós não somos nada, Pai. Obrigado, Senhor, por confirmar em nossas vidas que nós precisamos de Ti diariamente. Obrigado, Senhor, por guerrear em nosso favor. Obrigado por batalhar por nós, Pai. Obrigado por nos manter firme diariamente em nossos dias, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos, Pai. E nesse momento nós unimos a nossa fé, Pai, a ir orar, a interceder, a clamar pelas vidas que precisa, a clamar pelo meu lar, pela minha família, Senhor. Pai, fortaleça, renova, cresça em fé, Pai. Alcance com salvação toda a minha família, Senhor. E Pai, assim como meus irmãos têm orado, têm clamado, têm buscado, Pai, invade o lar, a família de cada um nessa noite, daquele que nos assistem, Pai, online. Invade o lar, a casa, a família, Senhor. Muda, Senhor, a história. Faça nova todas as coisas, Pai. Senhor, que nessa noite haja mudança, tenha restauração. Que nessa noite, Pai, vidas possam ser curadas, transformadas, salvas e restauradas pela Tua presença, Pai. Aonde havia morte, haja vida. Aonde havia dor, agora há alegria. Aonde havia correntes, agora haja liberdade, Pai. Então, em nome de Jesus, nós cremos no único, aquele que era, aquele que é e aquele que um dia há de vir para nos buscar, Pai. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Nos fortaleça, nos dê a graça e o entendimento diariamente, Pai, porque não há outro além de Ti, Jesus. Teu é o reino, Tua é a honra e a glória para sempre. Aleluias.